Boa noite. Olha, que voz de trovão. Gente, como é bom a gente estar aqui. Você está feliz de estar aqui? Cadê a felicidade então? Aê! Calma que eu ainda vou chamar você que está aí na expectativa de dar um grito. Você que está nos visitando, é muito bom ter você aqui. É um prazer muito grande. A gente está muito feliz de receber, como já foi dito. E eu, em nome de toda a equipe, de toda a igreja, desejo que você saia daqui impactado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele toque no seu coração, que Ele fale com você, que você saia daqui sabendo que você recebeu algo que você não tinha da parte de Deus, sabendo que Deus ele falou algo ao teu coração e talvez aquilo possa mudar a sua casa, a sua família, a sua vida daqui para frente. Então a gente tem expectativas, e as expectativas aqui não está em mim, não está na equipe que está aqui, mas está em Deus. Então se você colocar a sua expectativa em Deus, eu tenho certeza que você vai experimentar grandes coisas dele também, certo? Que bom, que bom. E cadê a família Ban então aí? Família maravilhosa. Minha esposa está morrendo de saudade de vocês, viu? Em breve ela vai estar aqui. E ela toda hora ela já está com aquela expectativa de vir e trazer a nossa pequenina aqui para estar no nosso meio também. Família Ban, é sempre bom estar junto com você. Eu sei que a gente não pode se abraçar, normalmente a gente tem esse costume, né? Sair se abraçando, cumprimentando, conversando, batendo um papo. A gente não está podendo fazer isso, mas dá uma viradinha para alguém do teu lado aí que você não falou oi, que às vezes chegou atrasado, você fala assim, e aí atrasado, tudo bom? Não tô brincando, não precisa falar assim não. Que bom. Nós vamos começar uma nova série, vocês devem ter visto aqui, deixa eu afastar aqui para vocês enxergarem melhor. A gente tem uma série nova aqui na casa, e essa série é de Provérbios, e a gente vai estar aqui passando por um tempo juntos. Essa série é uma série longa, então a gente, em meio a essa série, a gente vai ter alguns cortes, a gente vai dar uma pausada na série, depois a gente continua. Mas Provérbios é um livro fantástico da Bíblia, e é um livro que passa para nós muito conhecimento, passa para nós muita sabedoria, faz com que a gente realmente entenda coisas que a gente não tinha entendido, a gente consiga enxergar aspectos da vida que a gente não tinha enxergado antes. Então, um dos temas principais de Provérbios é esse daqui. Você nunca pensou o suficientemente em coisa alguma. Por que você nunca pensou? Porque conforme a gente vai caminhando, estudando Provérbios, a gente vai entendendo isso. A gente vai percebendo que algumas coisas que nós vamos pensando e repensando das nossas ações, da nossa vida, a gente começa a perceber e fala, caramba, eu nunca pensei realmente tanto nesse assunto. Eu nunca meditei o suficientemente nesse assunto como eu deveria ter meditado. E Provérbios, ele tem isso, e eu quero que você então, ao longo dessa série, eu creio que Deus ele quer mudar coisas na sua vida. Provérbios não é um livro normal, que a gente simplesmente vai lá, você lembra tinha um negocinho, uma caixinha, acho que era caixinha da sabedoria, alguma coisa assim, e daí todo dia você ia lá, puxava um negocinho lá, e daí tinha um provérbio, você lembra disso daí? Provérbios não é isso, não é algo que você pega, essa daqui é a sabedoria do dia, vamos lá, agora eu vou ser mais sábio, não. Provérbios é um livro que exige estudo, é um livro que exige aprofundamento, e conforme nós vamos estudando, nos aprofundamos em Provérbios, nessa linguagem poética que esse livro traz, a gente vai então ali adquirindo sabedoria. Não é algo fácil de se conseguir, mas a gente vai adquirindo conforme a gente estuda profundamente. Então você está preparado para essa jornada, igreja? Eu senti muita força. Você está preparado para essa jornada? Talvez você não precise de tanta sabedoria assim. Você já foi orar para alguém aqui, para os crentes da casa aqui? Você já foi orar para alguém, ou num grupo, e de repente, você percebe que um monte de gente, quando vai falar um pedido de oração, fala assim, eu quero fazer um pedido por sabedoria. Já percebeu isso? Às vezes eu percebo que é porque a pessoa não tem o que falar, e daí ela fala assim, ora por sabedoria. Um pouco de sabedoria não faz mal a ninguém, afinal, né?
Às vezes eu percebo isso acontecendo. Mas todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos entender, compreender, saber tomar decisões no nosso dia a dia. Estou certo ou errado? Isso, eu não consigo ver o seu sorriso lindo, maravilhoso. Eu não consigo também ver sua expressão, então conversa comigo. Certo? Maravilha. Então assim, eu lembro, semana passada eu estava orando especificamente por isso. Eu estava ali orando pelas minhas filhas. E num momento de choro diante do Senhor, sabe quando você tem aquele sentimento de que, cara, eu sou tão incapaz de conduzi-las no caminho que o Senhor quer? Você já teve esse sentimento? Você que é pai? Nossa, como eu preciso da tal sabedoria. Como eu preciso que o Senhor, e essa estava sendo a minha oração diante de choro diante do Senhor, Deus, me dá sabedoria, porque eu sou incapaz por mim mesmo. Eu sou incapaz de entender o coração delas. Eu sou incapaz de conseguir levá-las por mim mesmo para mais perto de Ti. Somente se o Senhor me conduzir, somente se o Senhor me der sabedoria, somente se o Senhor abrir os meus olhos diariamente para eu enxergar isso, para eu saber a decisão que eu preciso tomar, saber as palavras que eu preciso falar. E sabedoria, meus irmãos, tem a ver com tudo isso que eu estou falando. E eu lembro que diante de Deus chorando pelas minhas filhas, eu estava pedindo por sabedoria. O que você faria se o seu filho chegasse da escola, nos tempos de hoje, fica mais difícil acontecer isso, mas chegar da escola com o olho roxo? O que você faria? Ficaria desesperado. Alguns sim, outros falariam assim: é isso aí, filhão, taca aqui. Outros falariam: agora você vai levar uma surra maior do que você apanhou lá. O que você faria se você recebesse um dinheiro inesperado? O que você faria se você perdesse o emprego? Gente, são perguntas assim que nós precisamos responder no nosso dia a dia. São coisas difíceis que nós precisamos, decisões difíceis que nós precisamos tomar diariamente. Então talvez, eu não sei, talvez você durante a semana precisou de sabedoria. Talvez durante a semana você fez uma oração como a minha: Deus, me dá sabedoria, eu preciso da sua sabedoria. Então nós vamos mergulhar, e especialmente hoje eu quero iniciar Provérbios falando a respeito de sabedoria. Mas antes de iniciar, eu quero que eu quero te dar um pouquinho de um vislumbre do que nós vamos estar vendo aqui durante Provérbios. Então, durante Provérbios, durante essa série toda, basicamente, o que Provérbios faz? Ele faz com que a gente viva a vida focada mais em Deus. Viva a nossa vida focado, nossas ações, nossos pensamentos, tudo. A gente volta para o Senhor e tenta viver uma vida que Ele quer que a gente viva, decisões que Ele quer que a gente tome. E em meio a isso, então, durante Provérbios, nós vamos conhecer um pouco de sabedoria, que eu quero falar especialmente hoje. A gente vai falar um pouco, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito de Deus, do temor do Senhor, das ordens do Senhor. Nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso coração. Não é bom conhecer a respeito de você mesmo? É ou não é? É bom, a gente precisa. Muitas vezes nós não nos conhecemos. Muitas vezes nós temos uma ideia errada a respeito de quem nós somos. Uma ideia errada a respeito do nosso coração. Nós vamos conhecer um pouco mais a respeito dos nossos desejos, tentações, emoções e assim por diante. Nós vamos conhecer melhor um pouco a respeito do nosso próximo, amizades, a respeito de palavras, de maledicência, de como lidar com conflito. Nós vamos também conhecer um pouco melhor a respeito dos tempos e estações que nós passamos na nossa vida. Orientações, planejamento, tomada de decisões, como eu falei aqui, discernimento. E nós vamos conhecer melhor também algumas esferas, algumas coisas, alguns tópicos importantes da nossa vida, como, por exemplo, casamento, sexo, criação de filhos, dinheiro, trabalho e assim por diante. Gente, o negócio vai ser bom, vai ser tenso. Eu espero que você esteja com o seu coração aberto para aquilo que Deus quer falar. Eu espero que você esteja realmente com o coração aberto, assim, dessa maneira.
Porque somente quem tem um coração aberto e disposto a entender e compreender que talvez eu não pensei muito a respeito disso. Um coração humilde o bastante para reconhecer que talvez existem coisas maiores a respeito desse assunto que eu não entendi durante a minha vida. E que Deus está querendo tratar comigo. Se você tiver um coração assim, Deus ele vai falar profundamente ao seu coração por meio da palavra dele. Eu tenho certeza. Jesus, ele veio, ele disse o seguinte: eu vim para os doentes e não para os sãos. Jesus, nesse momento, quando ele fala isso, ele estava querendo dizer o seguinte: eu vim para aqueles que têm a humildade suficiente de reconhecer que precisa, e não para aqueles que acham que não precisam. Nós precisamos ter essa humildade, nós precisamos ter esse coração aberto de entender. Eu não estudei, talvez você conheça a Bíblia melhor que eu, talvez você esteja nesse nível, mas sempre tem algo a mais que Deus quer que você conheça. Sempre tem algo a mais que Deus quer que você experimente. Sempre existe um nível além de intimidade com Deus que Deus quer te levar. Sempre existe um nível de compromisso maior com Deus que Deus quer te levar. Então você não chegou no ponto final. Você não chegou no final da sua caminhada com Deus. Existem coisas maiores pela frente. E não é coisas maiores simplesmente na volta de Jesus. São coisas maiores até a volta e depois da volta. Sempre existirá coisas maiores. Porque com Deus é assim. De eternidade a eternidade tu és Deus. Você pode conhecer, você vai conhecer Deus. Você já começou a conhecer talvez aqui na terra agora. E talvez você já tenha andado alguns anos conhecendo a Ele. Mas você vai passar por toda a eternidade conhecendo a Ele. E nunca vai se cansar, porque sempre vai ter algo novo, porque Ele é um Deus eterno. Sempre vai ter algo novo. Amém? Você está empolgado em conhecer a Deus? Ah, eu estou. Então vamos lá, vamos começar. Eu quero começar com Provérbios, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Você pode abrir aí comigo, ou se você está nos visitando, fique tranquilo, você pode ler aqui comigo também. Diz o seguinte: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então, para a gente começar aqui, é muito importante a gente entender essa primeira frase aqui. Estes são os provérbios de Salomão, filho do rei Davi. Eu quero só introduzir isso daqui para a gente. Aqui a gente já inicia sabendo quem que é o autor. Existe um autor que Deus quis usar, um homem que Deus quis usar, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever essa palavra inspirada. Agora, quem que era Salomão? Talvez você está visitando, você nunca estudou isso daqui mais a fundo, mas quem era então Salomão? Porque esses provérbios são dessa pessoa. E olha que interessante, porque a Bíblia ela fala um pouco a respeito de Salomão, e eu quero falar brevemente, rapidamente a respeito dele. Primeira coisa que a Bíblia fala, que a gente pode ver a respeito de Salomão na sua vida, no início da sua carreira como rei, era o seguinte, que Salomão amava a Deus. A Bíblia fala o seguinte, 1 Reis 3:3, fala assim: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Presta atenção. Salomão, ele amava a Deus, e a Bíblia está falando que ele demonstrava esse amor. É interessante, porque quando a gente olha para as palavras de Jesus a respeito do que é amor, amor é a obediência ao seu mandamento. Por isso que Jesus ele falou repetidas vezes para os seus discípulos: se vocês me amam, vocês me obedecem os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês cumprem com os meus mandamentos. Amor tem a ver com obediência, tem a ver com viver debaixo do padrão e da exigência de Deus. E a gente fala muito de amor aqui na igreja. Afinal, a marca do discípulo de Jesus, que ele falou que os discípulos seriam reconhecidos, é o quê? O amor. O amor dele neles,
por meio deles aos outros. E esse amor tem a ver com obediência. É um amor santo. E olha que interessante, porque Salomão era um homem, um rei, que amava o Senhor. E ele amava o Senhor e demonstrava isso por meio da obediência. E olha só que a Bíblia fala que Deus ele se agradava dele. E ele se agradou tanto de Salomão, porque ele amava a Deus e obedecia ao Senhor, que ele apareceu para Salomão num sonho, e olha o que Deus falou para ele. Falou assim: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Oh, coisa boa, hein? Hã? Você não queria uma palavrinha dessa para o Senhor à noite? Alguém aqui queria uma palavrinha dessa para o Senhor à noite? Hã? Filhão, pode pedir o que você quiser. O que você pediria para Deus? Fala para a pessoa do seu lado uma coisa que você pediria para Deus. Agora, ó, que vem na tua mente aí. Tem umas crianças que estão falando assim: uma Ferrari para mim já estava bom. Os mais crentes vai estar falando assim: não sei o que falar, então vou falar sabedoria. Ai, ai. Salomão, sendo jovem e diante de um povo tão numeroso, então ele pede para Deus ajudar ele nessa missão. Ele tinha acabado de receber o reinado do pai dele, e ele está com medo diante desse povo. É um povo tão grande, e ele precisa de sabedoria para cuidar de todo esse povo. Então olha o que ele pede. Ele fala: agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Reconhecimento de que a gente não sabe tudo. Ele reconhece, ele fala: Deus, eu não sei o que fazer. Ou é tão bom quando a gente chega diante do Senhor e fala: Deus, eu não sei. Porque é ali que ele vem, ele começa a mostrar como. A gente precisa sair da cadeira do orgulho. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Então Deus, ele ouve esse pedido de Salomão. Ele se agrada tanto com o pedido dele, que Deus ele fala o seguinte, ele fala: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Preste atenção: nunca houve e nunca haverá. Significa que ainda nos nossos tempos nunca houve alguém, e não existe alguém, e não existirá alguém com tamanha sabedoria como Salomão. Mas também lhe darei o que você não pediu: riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Esse é o cara que a gente está diante aqui. Esse é o cara, essas palavras aqui que nós vamos começar e nós vamos ler, e a gente vai mergulhar nesses tesouros profundos da palavra de Deus. Veio dessa pessoa, inspirada por Deus, capacitada por Ele. Você lê a história do rei Salomão, você vai ver que o cara era sábio mesmo. Você vai ver o que Deus fez por meio da vida dele. Para você que conhece a história, sabe que até mesmo os mais sábios, quando tiram os olhos de Deus, fracassam. Que a gente aprende na história dele também. Mas então vamos lá, o que é sabedoria? Vamos entrar nesse negócio. O que é sabedoria? Porque o primeiro versículo, ele fala o seguinte: olha, são os provérbios de Salomão, para quê? Olha, eles ajudarão a experimentar sabedoria. Os provérbios têm como intuito te ajudar a ser mais sábio. É interessante que durante esses versículos que nós lemos aqui, ele vai falar muitas palavras que descrevem essa sabedoria, que amplifica o sentido da sabedoria.
Então ele começa falando, olha, Deus ele quer fazer com que você entenda e seja mais sábio, experimente a sabedoria, e ele começa então a destrinchar melhor para nós com outras palavras. Ele passa de um geral para um específico, começa a destrinchar para nós o que é sabedoria. Então vamos mergulhar aqui. A primeira coisa que a gente entende a respeito de sabedoria, essa palavra sabedoria, a palavra mais usada para sabedoria aqui, ela tem um sentido muito interessante, porque ela vai além de um aspecto moral. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, eu quero que você entenda que Deus ele quer que você viva. É uma sabedoria que vai muito além do aspecto moral. Agora, o que é moral? Quando a gente pensa em moral, moral é um conjunto de valores, de normas, uma noção sobre o que é certo, errado, proibido ou permitido que nós temos. Então, olha só, essa palavra sabedoria, e quando ele está falando aqui que Deus ele quer que a gente experimente, por meio desses provérbios, experimentar a sabedoria, ele está dizendo o seguinte: eu quero que você experimente uma vida de sabedoria que vai muito além de um conjunto de regras, de um conjunto de valores. Ele está mostrando que a sabedoria pela qual Deus quer nos dar é uma sabedoria que vai além de conhecimento que a gente às vezes tem para tomar decisão. Veja só o que eu estou querendo dizer. A Bíblia, ela não vai falar para nós o nome da esposa que Deus quer que você tenha. Você que é jovem, quem está procurando uma esposa aí, levanta a mão bem alto. Aê, quem está procurando um marido, levanta a mão bem alto. Cadê? Ninguém? Vixe, tem que estar orando. Vocês que são jovens aí tem que estar orando por isso já. O marido é a esposa que Deus quer te dar. Não que você vai começar agora, mas que vai te dar um dia. A Bíblia não vai falar para você o nome. Ó, Joãozinho da esquina lá. Não vai falar isso para você. A Bíblia não vai trazer essa especificação tão clara para você, mas ela vai te ensinar. E Deus ele quer te conduzir a compreender e tomar decisões sábias a respeito da escolha do cônjuge que ele tem para você, mesmo que isso não esteja explicitamente ali na Bíblia. Ele não vai falar para você qual o trabalho que você vai trabalhar. A Bíblia não vai falar isso. Mas Deus quer te tornar sábio o suficiente para você experimentar uma sabedoria pela qual você vai saber e entender qual trabalho vai ser melhor para você e para sua família e vai honrar a Deus. Amém? Vocês estão entendendo então? É esse nível de sabedoria que Deus quer te dar. É um nível de sabedoria que está baseada na palavra dele, mas mesmo quando não existe algo explícito falando, faça ou não faça, é bom ou é ruim, mesmo quando não exista algo assim, você consegue tomar decisões que são sábias. Eu estava falando, e eu já falei algumas vezes, Deus, muitas vezes eu vejo pessoas mudando de trabalho, mudando de cidade, mudando filho de escola e fazendo várias mudanças na vida. E às vezes são mudanças que não têm sabedoria. Por quê? Porque a pessoa ela não conseguiu olhar para a palavra, não conseguiu discernir na palavra o que a palavra instrui essa pessoa a tomar essa decisão. Então, um fato que eu sempre falo de pessoas queridas, pessoas que eu ministrei nas vilas de pescadores, depois ministrei aqui também, e em outros lugares, onde pessoas falavam assim. Inclusive, recentemente uma pessoa chegou para mim, lá da IBAN de Salvador, e começou a falar dos planos. Eu acho que não é tão recentemente assim não, agora que eu pensando aqui, não é tão recente. Mas começando a falar dos planos de mudar de país. Falar, não, eu vou para os Estados Unidos, e eu estou fazendo isso, aquilo, outro e tal, e não sei o quê. E eu lembro que eu sentei com essa pessoa e falei assim, olha só, esses são os seus planos, mas você tem a certeza de que Deus quer que você vá? Como é que a gente vai ter essa certeza que Deus quer que a gente vá ou não? Que se a decisão é certa ou errada? Então eu comecei a passar por algumas coisas. Falei, se você for para lá, sua família ela vai estar mais perto de Deus. Ela vai conseguir crescer cada vez mais no conhecimento da palavra e na comunhão da família de Deus. Vocês vão conseguir servir a Deus melhor.
Porque uma coisa que eu estava mostrando para ele é que Deus nunca muda a gente por causa de dinheiro. Para Deus o dinheiro não tem valor. O que tem mais valor para Deus é a sua vida, o seu coração. E são pessoas. Jesus não se entregou na cruz por causa de dinheiro. Ele se entregou na cruz por causa de pessoas. Então se ele vai mudar um filho dele de um lugar para o outro, é por causa de vidas. É por causa do impacto que ele quer causar. É por causa do serviço que ele quer causar. Então algumas perguntas precisavam ser respondidas para ele ter certeza se era Deus ou não. Se ele estava indo por causa do dinheiro, por causa de uma vida melhor, ou se ele estava indo porque ele sabia que Deus queria fazer algo por meio dele e da família dele lá diferente. Estava explícito na Bíblia? Vá para os Estados Unidos? Não. Deus ele quer fazer isso com a sua vida. Fazer você ser mais sábio nesse sentido. Mas sabedoria também, a gente vê aqui que alguns aspectos dela. E o próximo aspecto que a gente vê é a disciplina. E é interessante porque essa palavra aqui, que fala disciplina, antes de falar disciplina, me fala uma coisa, quem é que é disciplinado? Bota a mão para cima, disciplinado. Talvez você pratique um esporte, você faz alguma coisa aí, que você, disciplinado os estudos, estuda à distância. Quer saber se é disciplinado, você que é jovem, está estudando online? Quer saber se é disciplinado? Se é aquela pessoa que, mesmo estudando online, está ali, você bate o seu horário certinho, você tem as suas metas, você está crescendo mesmo que a escola não tá funcionando direito. Você é uma pessoa assim? Você é uma pessoa que consegue acordar, mesmo que você goste de dormir até tarde, acordar de manhã ali para fazer o seu devocional, para ter o seu tempo com Deus. Você é disciplinado na sua rotina. Você tem uma rotina que você persevera nela, mesmo quando você não quer. A disciplina é essencial para a nossa vida, para o nosso crescimento. E é interessante porque ele vai falar então, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. E aqui disciplina, essa palavra, ela mostra para a gente uma pessoa que ela é treinada por um instrutor, que muitas vezes põe o dedo na cara e aponta os erros e faz ela sofrer. Eu tive um cara assim na minha vida. Quando eu jogava rugby, o negócio era tenso. Eu lembro que quando eu comecei a jogar rugby, eu tive um treinador, que ele foi treinador do exército lá na Irlanda. Meu irmão, como eu nunca tinha jogado rugby antes, pra mim era normal aquele negócio. Mas eu lembro dele, a gente tinha que fazer umas corridas, treino físico e tudo mais, ele ficava atrás assim gritando na orelha. E ele ficava, você precisa ir mais rápido, você não está indo, vamos lá, e não sei o que, e empurra, e vai. E era um negócio absurdo. Às vezes eu pensei, esse negócio é normal. Eu lembro uma vez que ele pegou um rapazinho lá, que estava tendo dificuldade em cumprir a corrida no tempo certo. Enquanto aquele menino cumpriu no tempo, ele fez o menino rodar aquele negócio, e rodava o campo, e o campo de rugby é grande, gente. E ele fazia a gente correr, fazendo um X. E num certo momento, estava todo mundo correndo, então imagina aqui que isso daqui é o campo de rugby. Quando a gente estava correndo dessa ponta para essa, a gente ia trotando. Mas ele gritava um nome de uma pessoa quando chegava nessa ponta, para chegar até a outra ponta. E essa pessoa, ela tinha que chegar na frente de todo mundo. Então você tinha que correr igual um louco. Enquanto essa pessoa não conseguiu, ele ficou no pé e apontava o dedo. E eu lembro olhar para a cara desse menino e ver a dor até ele conseguir. É isso que o provérbio está falando. Disciplina tem a ver com você. É como se você tivesse um instrutor que apontasse o dedo para sua cara e falasse assim: você não vai desistir. Está sentindo dor? Está difícil? Não vai desistir. Continua, persevera, vai em frente, você vai conseguir. E é interessante porque aqui, o que ele está mostrando para nós aqui, quando ele fala a respeito de disciplina para descrever sabedoria, ele está falando que é uma sabedoria que ela vem normalmente pela dor. Não é fácil. Você precisa perseverar. Olha lá o que a Bíblia fala.
Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Ser repreendido é gostoso? Alguém gosta? Hã? Provérbios, ele vai ensinar isso pra gente. Que é melhor a gente ser repreendido abertamente, em público, ser humilhado, do que viver um amor oculto. Que oculta as coisas, que não fala para você o que você precisa ser falado. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Olha o que Provérbios fala. Então, tem a ver, essa disciplina que quando a gente fala, vem pela dor, mas também às vezes vem pelas dores dos erros que nós cometemos. Das consequências dos erros que cometemos, e a gente vai sofrendo, mas Deus ele usa até esse momento para trazer sabedoria na nossa vida. E olha só, ele fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A sabedoria muitas vezes vem pela dor, e essa disciplina tem a ver muito com isso. Olha só o que Marcel Proust ele falou assim: a sabedoria só pode ser descoberta depois de uma jornada pelo deserto, que ninguém pode fazer por nós e da qual ninguém pode nos poupar. Existem coisas que você vai passar na sua vida, que se você passar com os olhos fixados em Jesus, em Deus, se você tomar decisões sábias em meio a esses momentos difíceis de dor na sua vida, o que vai causar, vai fazer com que você cresça e seja mais sábio. É isso que vai acontecer. Sabe quando você quebra seu carro que está quebrado? E daí você vai no mecânico, daí o mecânico vai falando: ó, esse barulho era por causa disso, por causa daquilo outro, assim, vai ter que trocar isso. No final daquela dor que você sentiu no teu bolso, você se tornou mais sábio a respeito de carro. É ou não é? Hã? É ou não é? É. E é mais ou menos isso. As dores que a gente passa na nossa vida, ela vai se tornando a gente mais sábio. Em outras palavras, Deus quer que você se torne uma pessoa resiliente e equilibrada, que mesmo em meio aos duros golpes da vida, você suporte essas dores e tome decisões certas. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. A pergunta é: em meio ao sofrimento, quais são as decisões que você toma? Você sabe que as piores decisões que a gente toma é em meio ao sofrimento. Não estou aguentando mais esse casamento. Esse negócio não dá para ir na frente. Daí marca um gabinete com o pastor. Primeira coisa que a pessoa fala: eu não quero mais, acabou, esse negócio não está dando certo. Primeira coisa. E uma das coisas que eu vou falar é o quê? Não tome decisões precipitadas. Seu coração não está bom para tomar decisões agora. Você está com as emoções à flor da pele. Acalma. Deixa a paz do Senhor dominar o seu coração. Daí você toma a decisão. E você vai ver que quando a gente faz isso, as decisões são muito diferentes. Deus ele quer fazer você uma pessoa resiliente. Sabe o que é resiliência? É uma pessoa que ao meio da vida, você vai sendo entortado. Se eu tivesse uma régua aqui, eu ia mostrar para vocês. Você vai sendo envergado em meio às dores da vida. Mas você não quebra. Você volta para o lugar. Resiliente é suportar essas dores da vida e você permanecer com os olhos no lugar certo, e permanecer tomando decisões certas, e permanecer com o casamento crescendo e não quebrado, com os relacionamentos indo para frente e não sendo destruídos. Você é essa pessoa resiliente? Quais são as decisões que talvez você esteja tomando agora, em meio a uma dor que você está sentindo, em meio a um desemprego talvez que eu mencionei lá no início, em meio a uma luta dentro do casamento ou com um filho, em meio a problemas na vizinhança. Às vezes você está com um som alto lá, você está querendo bater na porta do vizinho e começar um rolo lá.
Quais são as decisões que você está tomando em meio a essas dores? Deus, Ele quer fazer você tomar decisões que você depois não vai olhar para trás. E vai falar assim, cara, não devia ter tomado, isso daqui só trouxe dor de cabeça para mim. A próxima palavra que a gente vê aqui a respeito do que é sabedoria, não é só apenas disciplina, onde a gente suporta a dor para crescer. Mas também ela fala a respeito de discernimento. E discernimento aqui, ela tem a ver com aquela frase que eu normalmente falo. Olha lá, senta aí na cadeira. Tem a ver com aquela frase que eu normalmente falo, que é a seguinte. Presta atenção aqui. Eu falo assim: busque enxergar as coisas além do que os seus olhos podem ver. Você já ouviu eu falando isso? Eu já falei várias vezes. Nós, como cristãos, precisamos enxergar além do que os nossos olhos veem. A gente precisa enxergar além do que está acontecendo aqui, agora. A gente precisa enxergar com os olhos do Senhor. A gente precisa enxergar aqueles problemas e olhar lá na frente qual vai ser o desenrolar. A gente precisa olhar para as pessoas e não enxergar simplesmente aquilo que a gente vê na nossa frente. Existem pessoas que vão enxergar outros, um morador de rua, e vai olhar e falar assim, nossa, esse cara aqui podia ir trabalhar. Pô, só fica pedindo dinheiro, só fica pedindo comida, por que o cara não trabalha? Mas existem as pessoas que vão olhar para aquela pessoa e vão enxergar além do que eles estão vendo, que todo mundo vê isso e deve pensar isso, em algum âmbito da vida. Mas tem pessoas que vão olhar para aquele ser humano e vão falar o seguinte: existe um homem ou uma mulher aqui, que teve algum problema na vida, que tem um pai e tem uma mãe ou já morreram, que teve uma esposa ou um marido, mas não está mais presente com eles, talvez até tenha filhos, talvez até se formou um dia, talvez alguém se doou para construir aquela pessoa, para formar aquela pessoa, para levar o filho para uma faculdade e ser alguém na vida, mas ele teve algum problema, alguma situação que esse cara não conseguiu sair, alguma coisa que o prendeu, seja um vício, seja o que for, que trouxe ele para a miséria, trouxe ela para a miséria. E talvez muitas pessoas disseram, não, eu vou te ajudar, eu vou conseguir. E talvez essa pessoa tentou várias vezes. E talvez o que aconteceu é que essa pessoa, de tanto ser frustrada e nunca conseguir sair daquilo, hoje ela não acredita mais em mudança. Hoje ela acredita que aquilo é a vida dela e ponto final. Então quando você chega para ela, vamos fazer alguma coisa para mudar isso daí, a pessoa não quer mais. Tem pessoas que vão enxergar além do que os nossos olhos veem. Deus quer que você enxergue além do que seus olhos veem. É igual um músico. Se um músico profissional entrasse aqui e visse a banda tocando, ele ia enxergar as coisas aqui que estavam acontecendo, diferente de mim e de você. Ele ia enxergar detalhes que a gente não ia enxergar. Ele ia conseguir compreender as notas da guitarra e a entonação do violão. A corda ré está desafinado no violão. E daí você ia olhar para aquilo e falar assim, não estou entendendo nada, não sei nem o que é ré, e não sentir diferença nenhuma. Discernimento tem a ver com isso. Você enxergar coisas, aspectos, detalhes, onde pessoas não enxergam detalhes. Deixa eu esclarecer mais. É você tendo que tomar decisões na sua vida. E o que acontece é que as decisões para você tomar, quando você tem esse discernimento, essa sabedoria com discernimento, o que acontece é que você consegue enxergar e compreender qual é o melhor do melhor caminho para você tomar. Às vezes existe um caminho bom, você olha, legal. Todo mundo enxerga aquele caminho bom e aquele caminho ruim, o caminho certo do errado, mas talvez exista a pessoa que tem discernimento, existe um caminho que é melhor do que o bom, e ela consegue enxergar. Não seria bom, quando você tem que tomar as decisões da sua casa, financeiras, decisões de mudanças verdadeiras dentro do lar,
Que você consiga enxergar muito além do que todo mundo vê? Que você consiga enxergar outros caminhos que mostram que são muito melhores do que o bom. E caminhos que são melhores do que esse que é melhor. Não seria? Deus, Ele quer fazer isso com a sua vida, por meio dos provérbios. Ele quer tornar você uma pessoa que tem discernimento, consiga enxergar além. Consiga compreender caminhos que talvez hoje você não vê. Gente, se todos nós vivêssemos uma vida de sabedoria como essa, você imagina como que estaria talvez seu negócio, a sua família? Você já imaginou como estariam os seus relacionamentos, aqueles relacionamentos lá passados, que talvez você carrega dor, mágoa, coisas que aconteceram no seu coração, e que você não conseguiu nem perdoar? Como seria? Deus, Ele quer mudar a sua vida daqui para frente, para que os próximos relacionamentos, as próximas decisões daqui para frente sejam mais sábias. Olha o que o Paulo fala a respeito do discernimento. Ele fala assim: esta é a minha oração. Ele orando pelo povo lá em Filipenses, pelos cristãos, ele está orando, ele está falando assim, ele fala que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus, Ele quer levar você a ter um discernimento, onde você consegue andar em caminhos melhores, caminhos mais santos, caminhos mais puros, que você se torne mais com Jesus Cristo, que você cresça num nível que você não cresceu ainda, que você talvez que às vezes está há anos na igreja, mas continua comendo papinha espiritual, como Paulo fala. Deus está querendo amadurecer a sua vida, levar você para caminhos mais longos. Talvez você passe sim por dor nesse caminho, por causa dos seus erros, ou por causa de uma disciplina do Senhor, mas Ele vai fazer porque te ama, e Ele não faz nada para destruir a tua vida, pelo contrário, Ele faz para construir. Ele vai cuidar de você no caminho, porque Ele ama, e Ele ama de verdade. Imagina o que Deus tem reservado para você. Você consegue enxergar além? Essa é a minha pergunta. Estou terminando. Bom senso. Olha o versículo 3, fala assim: a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Sabe quando você tem que tomar uma decisão, e daí você fica pensando assim, você tem que às vezes confrontar alguém que você ama. Você que é líder de grupo, deve estar com isso, presta atenção nisso daqui. Às vezes você chega e fala assim, mas quando que eu falo? Você já passou por isso? Quando? Quando é o momento de eu confrontar o meu marido ou minha esposa em amor? Qual o momento que eu devo fazer isso ou aquilo outro? Qual é o momento certo? Quando? Esse bom senso, essa palavra bom senso, quando ela está relacionada aqui com sabedoria, ela tem a ver com nos guiar para esse quando. É uma pessoa que sabe quando agir. É uma pessoa que sabe planejar e sabe exercer aquele planejamento. Aqui é o quando, aqui é como, e é dessa forma, e nós vamos fazer isso, depois aquilo outro. É esse tipo de sabedoria. É você conseguir enxergar a realidade, olhar e saber o quando falar e quando se calar. Você tem dificuldade em controlar a sua língua? Hã? Talvez não, né? Talvez você tenha. Vou falar uma coisa para você. Você que é esposa, pergunte para o seu marido. Pergunte para sua mãe, para sua sogra. Você que é marido, pergunta para sua esposa, para sua sogra. Pergunta para os seus amigos. Aqueles que você confia, não aqueles que ficam passando a mão na cabeça. Pergunta se você sabe falar na hora certa. Ou se você fala demais ou fala de menos. Tem gente que se omite. O problema não é falar demais, o problema é que não fala nada. Não sabe a hora de parar, não sabe a hora de falar.
Não sabe a hora de exercer o que Deus quer que você exerça como pai, como esposa, como mãe. A exercer a autoridade que Ele deu para você. Não sabe quando, não sabe como. E vai falando de qualquer jeito, vai fazendo de qualquer jeito. Vai fazer. Deus colocou algo no meu coração, já sai igual um louco querendo cumprir. E às vezes não é o momento certo. E o que Deus às vezes quer que você exorte dentro do seu lar, não é naquele momento. Você já tentou falar uma coisa de Deus para o teu marido, mas o clima estava tenso, você estava em meio a uma discussão, e você tentou falar uma coisa de Deus mesmo, a palavra de Deus, você sabia o que era certo, e você falou assim, vou ser ministra do Senhor na vida do meu marido agora. Quando você viu aquilo acontecendo, a situação, o que ele estava falando, o Espírito Santo já colocou no teu coração, aí tem mentira, aí ele está vivendo assim, mostra para ele isso daqui da minha palavra, você já sai igual um giraia, você sai dando voadora com a palavra de Deus. Não vou fazer a demonstração aqui não, eu me empolguei aqui, mas não vou não. Você já saiu igual uma doida assim? E daí você viu que quando você começou a falar, os olhos do homem começou a ficar vermelho, tão nervoso. Momento errado. É um momento errado. O que Deus colocou no seu coração, às vezes para exortar, estava certo. Mas o momento de exortar não era naquele momento. E às vezes você fez isso com outras pessoas, o marido tentando fazer com a esposa, ou às vezes você querendo fazer com seus filhos. Mas no momento do estresse não é o momento. Sabedoria é saber fazer no momento certo. É ter o bom senso da situação. E saber quando agir. Imagina, se você souber quando agir. Quando tomar essas decisões sábias. Por último, mas não menos importante. Se o sábio lhe der ouvido, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Quinto aspecto da sabedoria é que ela vem de conhecimento. Você pode ter muito conhecimento e ser um tolo, como eu já falei isso antes. Mas você não consegue ser um sábio com pouco conhecimento. Você consegue, eu conheço pessoas que conhecem a palavra de Deus melhor que eu, mas não são crentes. São tolos. Porque conhecendo a palavra de Deus, eles não se quebrantaram e não se submeteram ao senhorio do Rei dos Reis. Tolos. Porque um dia eles vão estar diante de Deus. Um dia eles vão estar diante daquele que os criou, que os soprou vida na narina deles. Tolos. Muito conhecimento, mas não são tolos. Mas existem as pessoas que, isso é importante você saber. Você não conhece fazer o oposto. Você não consegue ser sábio se não tiver conhecimento. Porque sabedoria é você saber aplicar esse conhecimento. Então você precisa ter o conhecimento correto da verdade para você poder aplicar ela. Então ter sabedoria e conseguir aplicar ela na sua vida. Então preste atenção nisso daqui. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não é um estudante da palavra de Deus, se você não ama a palavra de Deus, se ela não é a lente pelo qual você enxerga a vida, você nunca vai alcançar sabedoria. Então preste atenção, tudo isso daqui é em vão para você se você não é um estudante da palavra de Deus. Porque sem o conhecimento correto da verdade, você não consegue ser um sábio. Porque você nunca vai saber aplicar a verdade. Você nunca vai conseguir viver a verdade. Você nunca vai conseguir tomar decisões certas, melhores. Você nunca vai conseguir tirar a sua família do fundo do poço. Você nunca vai conseguir fazer com que seu filho se torne um cristão verdadeiro. Você nunca vai conseguir fazer com que o seu vizinho veja Jesus Cristo na sua família. Você nunca vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, porque você nunca vai saber qual é o propósito. Você nunca vai saber investir o seu dinheiro da maneira certa. A vida vai passar. Os dias vão. A sua vida se vai. Vivemos em um tempo de pandemia.
A pandemia está mostrando o que para mim e para você? Que a sua vida e a minha vida é um sopro. É um sopro. Hoje você está aqui, mas em um sopro você pode estar num leito de hospital morrendo. O que você então vai fazer com a sua vida? O que você vai fazer com o gás, com a energia, com a força que você tem agora? Você nunca vai conseguir viver todo o teu potencial se você não conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alicerce, a palavra de Deus é o fundamento, onde os seus pés precisam andar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra de Deus. Então a minha exortação para você que quer ser sábio: leia a palavra, medite a palavra, estude a palavra. Quer ser o melhor marido? Medite na palavra, estude a palavra, ame a palavra de Deus. Quer ser um cristão, um seguidor de Jesus? Leia a palavra, medite na palavra, ame a palavra de Deus. A gente vive em tempos que as pessoas não amam a palavra de Deus. Os cristãos não amam a palavra de Deus. Como pode isso? Às vezes você está gastando mais tempo ouvindo lixo na internet. E lixo, eu não estou dizendo que às vezes lixo é Netflix. Não, às vezes você está ouvindo pregações que são um lixo. Sabe por que é um lixo? E você não consegue nem perceber que é um lixo, porque você não ama a palavra e não estuda a palavra. Então o cara está pregando coisa errada e você não está nem sabendo. Gente, tem um monte de gente bonitão, tem uns pregadores bonitão aí na internet. Tem uns caras que falam bom, fala bonito, fala bem para os outros. Fala bem mesmo. Mas que não estão pregando Jesus Cristo. Não estão pregando o amor verdadeiro de Deus. Não está pregando, arrependam-se. Mas está pregando, vem, vamos lá, vamos se tornar ricão. Vamos viver a graça de Jesus. Mas antes de viver a graça, precisa se humilhar diante da cruz dele. Se humilhar diante do rei e reconhecer que você é um pecador miserável e sem ele você não consegue viver. Isso é a pregação do evangelho. Sabe quantos têm pregado isso? Eu tenho ouvido nas pregações que, glória a Deus por isso. Adriano, Tiaro. Eu tenho visto o crescimento deles pregando. Oh, como eu louvo a Deus. E assim, mais de uma vez, Deus colocou no coração deles para pegar o evangelho simples e puro. Sabe o que é mais alarmante? É que eu ouvi pessoas falando mal do evangelho simples e puro. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eles pregaram o evangelho, só que o evangelho incomoda muita gente. Você já escutou aquela musiquinha? Um elefante incomoda muita gente? 2 elefantes incomoda muito, muito mais? Hã? Um evangelho bem pregado incomoda muita gente. O evangelho pregado 2 vezes incomoda muito, muito mais. Ou você se prostra diante de Jesus e se torna uma pessoa mais santa, se coloca diante dele em oração. Ou você faz isso, ou você não precisa nem estar aqui, meu irmão. Porque aqui é isso daqui que nós queremos. Nós queremos a palavra. Você ama a palavra? Permaneça aqui. Você quer viver na palavra? Nós vamos lutar para viver junto. Vamos errar no processo, vamos errar. Mas porque nós amamos a palavra, Deus coloca a gente no rumo direito. É assim que funciona. Para de encher sua cabeça com lixo lá e começa a estudar você. E daí quando você ouvir, o Espírito Santo vai trazer à memória a palavra dele. E você vai entender quem está pregando a verdade não. Você vai entender se o pastor está pregando a verdade aqui ou não. Você vai entender se seus irmãos estão levantando aqui diante da palavra com temor. E estão pregando a verdade ou não. Leia a palavra, ame a palavra, viva a palavra. Daí você vai se tornar uma pessoa sábia. Então vamos parar de brincar de crente. A minha oração por você, em nome de Jesus,
toda a sua preguiça de estudar a palavra, todas as suas desculpas de se comprometer com a palavra de Deus, hoje venha cair por terra. E que amanhã você vai levantar cedo e vai ler a palavra. Você que é pai, vai ler a palavra, vai orar, vai chorar diante da palavra de Deus. E vai falar: Deus, que a minha família viva a tua palavra, que meus filhos amem a tua palavra. Porque até mesmo aqueles que amam a Deus e obedeceram como Salomão, nós vimos na vida deles, que é o momento que ele tirou o foco da palavra, dos mandamentos do Senhor, até o mais sábio, ele cai. Nós somos dependentes da palavra de Deus. Não é porque Deus deu sabedoria para Salomão e nunca houve, nunca haverá um homem tão sábio, que ele não era capaz de cair. Então olhe para a palavra, ame a palavra, olhe para Jesus, porque nele, nós vemos a verdadeira sabedoria. Isaías 52, 13 fala assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Mateus 6, 2 vai dizer assim: quando chegou o sábado, começou a ensinar nas sinagogas. Quem? Jesus. E muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? A maior sabedoria está em Jesus Cristo. Você quer ser sábio? Olha para Jesus, conheça Jesus, ame a Jesus e siga a Jesus. Você pode ficar de pé comigo? Talvez você está aqui nos visitando, você está ouvindo, você está falando: caramba, está acontecendo, o cara desceu o sarrafo nas ovelhas dele. Oh, Deus ama você, meus irmãos. Deus te ama. E é por isso que Ele fala a verdade para vocês. Vocês poderiam estar diante de uma mentira, mas vocês estão diante da verdade de Deus. Eu só falei a verdade dele. Não sou melhor do que ninguém. Qualquer um que subir aqui e ler a palavra e aplicar a verdade, pode abaixar um pouquinho? Qualquer um que subir aqui e ler a verdade de Deus e aplicar ela, vai falar igual eu falo. Não sou melhor do que ninguém. E por isso que Deus tem feito grandes coisas através do Tiago e do Adriano. Baixe sua cabeça, deixa eu orar por você. Pai, nós temos uma jornada muito grande pela frente. E eu sei que tem irmãos e irmãs aqui que estão clamando por sabedoria ao Senhor. Que talvez durante a semana passou por momentos que precisaram tomar decisões tão difíceis. Oh Deus, assim como o Senhor me lembrou nessa semana, para eu voltar os olhos ao Senhor, para eu me lembrar e relembrar daquilo que o Senhor fez por mim, e o que o Senhor tem feito durante a minha vida. Eu oro a Deus que o Senhor traga à memória também deles, ó Deus, aquilo que o Senhor fez numa cruz, pagando preço, um alto preço pelos pecados de cada um aqui, ó Deus. Um preço muito maior do que todo o ouro e toda a prata desse mundo, que todas as pedras brilhantes, todos os diamantes, tudo aquilo que a maior riqueza, Deus, que possa existir na terra. O preço que o Senhor pagou foi muito maior. Pai, o preço que o Senhor pagou foi a vida do seu filho por nós, numa cruz. Nós queremos aprender com Ele o que é ser sábio. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, ministre no coração daqueles que estão agoniados, ó Deus, com o coração, ó Deus, na boca, precisando tomar decisões, ó Deus, mas estão com medo de errar. Que a
tua sabedoria, Deus, que o seu conhecimento, que a tua palavra seja viva na vida deles. Venha à tona, Espírito Santo, ministre a palavra certa, no momento certo, as decisões certas, na hora certa, Senhor. Pai, torna pais e mães aqui, pessoas que amam ao Senhor e a tua palavra, Deus, que acordam de manhã e meditam de dia e de noite, em todo momento, ó Deus, na sua palavra. Ó Deus, pessoas que não querem viver em vão, ó Pai, adolescentes que ainda não estão nem pensando em casamento, talvez, crianças como minhas filhas, ó Deus, que às vezes nem entendem completamente o que significa um casamento, mas que em nome de Jesus, que estes se tornem sábios e entendam o momento certo, a pessoa certa, como olhar, como encontrar e como se regozijar no Senhor quando encontrar. Ao Senhor, ó Deus, nós rendemos as nossas vidas, nossas decisões e pedimos que ao longo desse tempo, que possamos ser mais sábios, possamos parecer com o Senhor, possamos amar mais o Senhor, possamos ser mais humildes e reconhecer que nós não conhecemos tudo, que nós possamos, ó Deus, viver prostrados diante de Ti, em nome de Jesus, amém.